Vamos conhecer a história de apóstolo Pedro, o primeiro discípulo de Jesus. Não esqueça se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo no canal. Assim você ficará por dentro. Novidade dos vídeos, personagem da Bíblia. Pedro foi um dos discípulos mais destacados e mais próximos de Jesus Cristo. Antes de ser chamado por Jesus, Pedro era um simples pescador, com temperamento impulsivo e vibrante. Mas o seu encontro e amizade com o Senhor Jesus transformaram drasticamente sua vida. A história de Pedro serve como testemunho inspirador de como Jesus pode moldar pessoas difíceis em instrumentos preciosos de bênçãos. Pedro foi escolhido para ser um dos 12 discípulos de Jesus. Dentre estes, ele fazia parte de um círculo ainda mais próximo do Senhor, formado por Pedro, Tiago e João, que participaram de momentos inesquecíveis junto de Jesus. Ao ser chamado, Pedro deixou tudo, abandonando sua carreira no negócio de pesca, para seguir a Cristo. Jesus mudou seu nome original de Simão, audição, ouvinte, para Pedro, pedra em grego, ou Cefas, Pedro em aramaico. No decorrer da sua caminhada com o Senhor, Pedro demonstrou ser um homem de grandes contrastes. Ao mesmo tempo que experienciava momentos impactantes ao lado do Mestre, com ousadia e iniciativa, Pedro ainda demonstrava ter uma fé imatura, de alguém que ainda não compreendera bem os propósitos de Cristo. Pedro assistiu a muitos sinais, testemunhou milagres e ensinamentos maravilhosos de Jesus, chegando até a confessar que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Pedro se considerava forte, mais envolvido e dinâmico, e que os demais discípulos, na jornada de fé. Contudo, em muitas ocasiões demonstrou temor, dúvida, impaciência, descontrole, falta de fé e falta de domínio próprio. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro negou conhecer a Jesus por 3 vezes, mas se arrependeu e depois da morte e ressurreição, Pedro foi reconciliado com Cristo. Por outras 3 vezes, Pedro foi convidado a confessar o seu amor por Jesus e recebeu-o, mandado para apacentar o rebanho de Cristo. Depois da sua conversão genuína e de ter recebido o Espírito Santo, Pedro desempenhou um papel fundamental na igreja primitiva, na liderança e propagação do Evangelho de Cristo no primeiro século. Pedro tem grande parte de sua história registrada nos Evangelhos e no livro de Atos. É dele também a autoria de 2 cartas do Novo Testamento, 1º e 2º Pedro, momentos mais importantes da história de Pedro. Pedro foi um homem contrastante, que viveu altos e baixos na sua jornada com Cristo. Veja os momentos mais importantes. Chamado por Jesus, Pedro é chamado por Jesus para segui-lo e se tornar pescador de homens. Na Bíblia, Lucas capítulo 5, versículo 1. Andando sobre as águas. Pedro tenta andar sobre as águas para encontrar Jesus, mas começa a afundar devido à falta de férias. Na Bíblia, Mateus capítulo 14, versículo 22. Confissão de fé. Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 20. Repreendeu Jesus. Pedro tenta repreender Jesus por falar sobre sua morte, mas é repreendido por Jesus. Na Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 21. Transfiguração. Pedro testemunha a transfiguração de Jesus no monte, com Tiago e João. Pedro não sabia o que dizer. Tamanho o seu maravilhamento com visão gloriosa de Moisés, Elias e Jesus transfigurado falou em construir tentas. Mas Deus Pai, do céu, manda que ele ouça a Cristo, o Filho amado. Promessa de não abandonar Cristo. Pedro promete não abandonar Jesus, mas Jesus prevê que ele o negará 3 vezes. Cortou a orelha de Malco, no Getsêmani. Pedro, com uma espada, corta a orelha de um servo do sumo sacerdote durante a prisão de Jesus. Confissão de amor a Jesus 3 vezes. Após a ressurreição de Jesus, vai pescar com outros discípulos e Jesus aparece a eles. Pedro é questionado por Jesus 3 vezes se o ama, e Pedro responde afirmativamente cada vez. Pregou e uma multidão se converteu. Pedro pregou no dia de Pentecostes, e milhares de pessoas se converteram ao cristianismo. Cura pessoas. Pedro realizou muitos milagres, de cura em nome de Jesus. As pessoas traziam os enfermos para as ruas na esperança de que a sombra de Pedro os tocasse, enquanto ele passava, e muitos foram curados dessa maneira. Viagens missionárias. Pedro fez 3 viagens missionárias para pregar o evangelho a várias comunidades. Foi a Samaria, depois para Lida, Jope, Cesareia e, por fim, a Antioquia. Ressuscitou Tabita, Dorcas, em Jope,
Pedro orou por uma discípula piedosa que havia morrido, e ela ressuscitou, libertado da prisão. Um anjo libertou Pedro da prisão em Jerusalém, onde ele estava prestes a ser executado. Qualidades e defeitos de Pedro? Pedro era conhecido por sua natureza impulsiva, porém sincera. Ele era determinado, mas muitas vezes agia antes de pensar. Vejamos algumas das suas características mais marcantes. Abnegado e obediente. Quando chamado, deixou tudo imediatamente e seguiu a Jesus. Homem de fé, confessou sua fé em Jesus por 2 vezes. Orou e fez milagres em nome de Jesus. Corajoso, como quando tentou andar por sobre as águas com Jesus. Precipitado, agressivo e leal, como quando cortou a orelha de Malco no Getsêmani para proteger Jesus. Impulsivo e covarde, ao cometer erros, como quando negou Jesus 3 vezes. Hipócrita, Paulo repreendeu. Pedro por agir de maneiras diferentes perante estrangeiros e judeus. Ousado e intrépido, quando anunciava a Cristo, pregava com sabedoria e fé, sem temer os líderes judaicos. Valoroso e perseverante, enfrentou a perseguição. Foi preso e morreu por causa da fé em Cristo. Estudo bíblico sobre Pedro. Pedro antes e depois. A transformação do caráter de Pedro. Pedro, inicialmente, era um homem impulsivo por natureza, forte e cheio de autoconfiança, mas passou por uma transformação profunda ao seguir Jesus. Ele se tornou um servo, humilde e altruísta a serviço do reino. Antes da sua conversão genuína, Pedro era uma pessoa inconstante. Ora mostrava atitudes corajosas, fervorosas e cheias de fé. Ora demonstrava covardia, incredulidade, presunção e egoísmo. Um bom exemplo desse caráter contrastante de Pedro foi a sua promessa de jamais abandonar o Senhor. E logo a seguir, covardemente, negar por 3 vezes que conhecia seu mestre, chegando a praguejar. Depois de se arrepender, Pedro declarou o seu amor a Cristo, também por 3 vezes. Daí em diante, ele parece ter se tornado numa rocha quebrantada. Pelo amor de Deus, após o Pentecostes, Pedro demonstrou ser um homem de fé, equilibrado, pela transformação e atuação do Espírito Santo em sua vida. Foi um líder sábio, que serviu com humildade, altruísmo e coragem, estando disposto a oferecer a própria vida, como fez Jesus. Família. Pedro teve mulher e filhos. Pedro era casado, mas a Bíblia não menciona se teve filhos. Há um relato sobre Jesus curando a sogra de Pedro, o que implica que Pedro tinha uma esposa. O apóstolo Paulo argumenta dando o exemplo de apóstolos, como Pedro e os irmãos do Senhor, que viajavam e levavam suas esposas consigo. Portanto, essas são as 2 únicas referências diretas acerca de sua vida familiar. A morte de Pedro. A Bíblia não registra como, nem quando se deu a morte de Pedro. Contudo, em sua última carta, Pedro encoraja os irmãos, compreendendo que a sua morte estava próxima. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Segundo a tradição, Pedro foi martirizado durante a perseguição de Nero em Roma, por volta do ano 74. De acordo com relatos de escritores como Tertuliano e Eusébio, Pedro teria optado por ser crucificado de cabeça para baixo, em uma cruz invertida. Por ter negado ao Senhor, Pedro não se achava digno de ser crucificado como Jesus Cristo. O que aprendemos com a vida de Pedro? A vida e a obra de Pedro oferecem inúmeras lições valiosas para os cristãos de hoje. Sua jornada de transformação mostra que Deus pode usar pessoas comuns, apesar das suas falhas e fraquezas, para realizar a sua vontade e propósito. As experiências de Pedro também nos ensinam sobre a importância da fé, do arrependimento, da obediência e da entrega total a Jesus. Além disso, a sua conduta, colocando Cristo como o primeiro em sua vida, destaca a importância de abraçarmos a fé, de fato e verdade, no coração e na prática. O seu exemplo também nos ensina a sermos corajosos e comprometidos com a propagação do Evangelho, mesmo diante de adversidades. A jornada de Pedro reflete o poder da graça transformadora de Deus. Mostra-nos que, se estivermos dispostos a seguir a Cristo, Ele pode mudar nossos corações e nos capacitar para viver uma vida de fé e serviço ao Senhor. Se você gostou de ouvir História Apóstolo Pedro, se inscreve no canal. Aperta no sininho para receber notificação novo vídeo no canal. Deus abençoe.